Se há um negócio que a maior parte das pessoas tem, é medo do fim. As pessoas temem uma transformação na sociedade humana, uma transformação que abale os alicerces de mundo que até então são conhecidos e considerados. Na sua zona de conforto, os seres humanos morrem de medo que alguma coisa aconteça e os arranque deste ninho de comodidades. Por isso existe o medo de um fim, o fim do mundo, o medo de que algum asteroide possa cair aqui na Terra, uma guerra nuclear, uma pandemia, né? Quantas pessoas estão em pânico por causa do Covid-19, né? Tudo isso mostra que no inconsciente coletivo da humanidade existe medo, temor. E onde existe medo e temor é porque existe um sentimento de culpa, um sentimento de culpa que está camuflado nesta vida de mentiras, nesta vida de ilusões, de aparências, de falsidades, onde praticamente tudo é um grande faz de conta. Essa humanidade perversa e materialista tem um sentimento de culpa dentro de si, desconfia que algo não vai bem. Na verdade, tem certeza que algo não vai bem, mas faz de conta que não é nada. Essa humanidade faz de conta que não é nada. Mas o medo do fim denuncia que não é possível esconder esse sentimento. Na verdade, esta certeza de um grande falhar da humanidade, né? Não é possível esconder a certeza sobre este falhar, sobre esta decadência, esta bancarrota global em que a humanidade se encontra. Então, se as pessoas têm medo, é porque têm culpa no cartório, é porque não fizeram em suas vidas o que deveriam ter feito. O medo surge quando o ser humano tem alguma dívida, quando alguma lacuna existe em sua vida, quando ele pressente que alguns pontos não estão unidos na trajetória da sua vida. Isso comprova todo este temperamento medroso das pessoas. A própria agressividade é resultante do medo. Os medrosos são agressivos, se estressam muito fácil, se estressam e perdem a elegância. Pessoas medrosas, pessoas que agem por medo, atacam. O medroso sempre ataca primeiro. O medo instintivamente faz com que o ser humano ataque. Isso nós observamos num animal, um animal com medo, um animal acuado, ele ataca. E um ser humano com medo também ataca. Com palavras, com golpes virtuais nas redes sociais ou com porradas no mundo real e na vida real. Então estamos diante de uma humanidade de pessoas medrosas que sabem que algo não vai bem em suas vidas, que pressentem um falhar, disso resulta o medo e, acima de tudo, o medo diante do desmoronamento do modelo de mundo existente aí, que está caindo aos pedaços, que está cheio de rachaduras. As pessoas não gostam de falar do fim.
né? Na verdade, não existe um fim, né? Mas apenas uma separação do joio e do trigo, mas que por sua vez é o fim para os negligentes, os dorminhocos e os teimosos, porque o Criador colocou limites para essa humanidade. Muitas pessoas acreditam que ainda dispõem de milhares de anos aqui sobre a Terra para reencarnarem algumas vezes, para poderem alcançar aquele nível mínimo de desenvolvimento espiritual, mas não estamos bem próximos do grande desfecho. O Criador deu um tempo para essa humanidade que está acabando. Tudo tem um tempo, né? Uma árvore, ela tem um tempo para produzir frutos. Assim é com a humanidade também. O tempo dos frutos está aí, de nós, seres humanos, mostrarmos os frutos da nossa atuação. Mas quais são os frutos? Ganância, prepotência, arrogância, ostentação, vaidade, ignorância e, acima de tudo, medo. O medo é um dos grandes frutos dessa humanidade materialista e negligente espiritualmente, que falhou por completo. Se a humanidade não tivesse falhado, não existiria esse medo global. Medo da guerra, medo das doenças, das pandemias, medo das crises econômicas, medo que algum asteroide, algum meteorito caia aqui, medo de terremotos, tsunamis, etc. e tal. Pessoas resolvidas espiritualmente não têm medo. Por que não têm medo? Porque sabem que tudo acontece como tem de acontecer. E pessoas desenvolvidas espiritualmente sabem que a vida terrena aqui é apenas uma passagem passageira, momentânea, e uma hora desencarnamos, né? Uma hora desencarnamos e não adianta ter medo da morte, ter medo de um fim catastrófico, porque acontece exatamente o que tem de acontecer na vida de cada um individualmente e na existência da humanidade como um todo. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos, mas é fato que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa gigantesca, isso está no ar, se pode sentir isso facilmente. Um acerto de contas está a caminho, porque esta humanidade precisa produzir frutos. E se ela não produzir frutos, ela será ceifada como o joio, será atirada ao fogo. É o que vai acontecer com essa humanidade. É o que vai acontecer. E o medo do fim, denuncia que as pessoas têm o pressentimento de que algo gigantesco está para acontecer. O medo é o pressentimento de que algo gigantesco está para acontecer. E o medo é resultante do reconhecimento inconsciente de um grande falhar. Inconscientemente as pessoas desconfiam que falharam. E por isso o medo, porque as pessoas pressentem que estão diante de um acerto de contas e que falharam, e quem falhou teme este momento, tem medo. E o medo torna as pessoas agressivas. O medo torna as pessoas truculentas. E por isso o convívio social hoje está tão conturbado. Por causa deste medo resultante de um reconhecimento inconsciente de um grande falhar espiritual da humanidade. As pessoas estão tensas, a humanidade está tensa. Nesse estilo de vida robótico e materialista,
onde as pessoas perderam a sua autonomia e a capacidade de serem elas mesmas, as pessoas viraram meros autômatos existenciais que vivem mais por imitação do que por iniciativa, e o momento atual, ele coloca cada ser humano diante do espelho da vida, para que ele se enxergue, mas poucos se enxergam. Mas a grande maioria pressente um medo que não é fruto do nada, porque nenhum sentimento surge do nada, notadamente o medo. Onde existe o medo é porque inconscientemente existe o reconhecimento de um falhar. E o medo do fim é visível nas pessoas. A maior parte das pessoas não suporta falar da morte, não suporta falar de grandes catástrofes, de transformações que estão a caminho. As pessoas fecham seus olhos para isso, porque não querem acordar, mesmo diante do reconhecimento inconsciente do seu falhar, porque a preguiça espiritual é gigantesca, a indolência espiritual é gigantesca. As pessoas querem ser salvas, mas não fazerem o seu próprio trabalho. E por causa desta ideia absurda de ser salvo sem merecimento, que o cristianismo virou o que virou, onde bilhões de pessoas acham que Cristo já salvou a humanidade. Ora, ele trouxe apenas a palavra da salvação esta que a humanidade não acolheu, e se a humanidade estivesse salva, não existiria o medo do fim. Se a humanidade estivesse salva, não existiria o medo do fim. O medo do fim apenas denuncia que a humanidade não acolheu a palavra de Cristo, não fez o seu trabalho e não está salva, mas está muito longe disso. E por causa deste motivo, o medo colossal que aflige as pessoas. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!